Hoje na universidade, nosso professor estava nos ensinando sobre o movimento dos planetas. Mas eu vi no TikTok que a Terra é plana e os planetas são pequenos aviões do governo pintados para nos ocultar a verdade. Deveriam tirar o professor por ensinar mentiras. Eu sempre compreendi que as instituições acadêmicas tradicionais existem primordialmente para moldar mentes e limitar a expansão da nossa consciência crítica. Na faculdade onde estudo, essa estrutura engessada é evidente em cada corredor e programa curricular desenhado para manter os estudantes em uma conformidade cega. No início deste semestre, matriculei-me na matéria optativa de Astronomia Geral com o professor Nauel, um docente veterano cuja reputação entre os alunos sempre foi de intransigência e prepotência. Desde a primeira semana de aula, Nauel fez questão de adotar uma postura excessivamente rígida, implicando abertamente com as minhas pequenas ausências e desqualificando com deboche qualquer questionamento que eu fizesse fora do roteiro arcaico dele. Aquela dinâmica me incomodava profundamente, pois deixava claro como certos acadêmicos se apegam a seus títulos apenas para exercer autoridade sobre quem ousa pensar de forma independente. A bibliografia recomendada por Nauel consistia em tratados empoeirados, gráficos orbitais confusos e teorias formuladas há séculos que ninguém mais tem coragem de contestar. Para mim, aquilo não passava de uma reciclagem preguiçosa de dogmas científicos disfarçados de conhecimento incontestável. Enquanto ele insistia em leituras pesadas e antiquadas, comecei a explorar espaços mais dinâmicos e livres de censura institucional na internet. Meu feed no TikTok passou a me entregar conteúdos de criadores independentes. Pessoas que dedicavam noites inteiras para desmascarar a narrativa astronômica oficial através de análises visuais minuciosas. As explicações eram diretas, lógicas e apontavam inconsistências gritantes que a ciência convencional sempre tentou varrer para debaixo do tapete. Foi nesses vídeos que tive contato com revelações estruturadas, a ideia de que a Terra possui uma superfície plana e que os supostos planetas visíveis no céu noturno são, na verdade, aeronaves militares modificadas. Os criadores mostravam gravações com zoom extremo demonstrando que o que chamam de planetas são corpos metálicos cobertos por tintas reflexivas especiais, estrategicamente posicionados pelo governo para simular órbitas e manter viva a farsa globalista. Cada demonstração gráfica e depoimento parecia conectar pontas soltas que a universidade sempre tentou esconder com fórmulas matemáticas complexas e jargões inacessíveis. Aquela descoberta me trouxe uma clareza absoluta e despertou em mim uma responsabilidade cívica inegável. Durante as semanas seguintes, passei a frequentar as aulas de Nauel com uma percepção totalmente diferente, observando como ele manipulava a turma com discursos mecânicos. Em uma tarde de terça-feira, a matéria atingiu o ápice do absurdo quando o professor começou a projetar diagramas de mecânica celeste no anfiteatro principal. Ele utilizava pequenas esferas de plástico e maquetes artesanais para simular a gravidade e o movimento de translação dos astros, tratando estudantes universitários como crianças que precisam ser doutrinadas por figuras coloridas. Olhar para aquela encenação e ver 40 colegas anotando cada palavra em silêncio me causou uma revolta genuína. Senti que ficar calada diante daquela farsa seria o mesmo que me tornar cúmplice de um sistema que recebe milhões em financiamentos para distribuir desinformação estatal. Quando Nauel aumentou o tom de voz para afirmar solenemente que as órbitas planetárias eram leis físicas universais invioláveis, minha paciência esgotou por completo. Levantei-me no meio da fileira central do anfiteatro, apontei diretamente para a tela de projeção e interrompi a explanação dele diante de todos. Em alto e bom som, afirmei que qualquer indivíduo com acesso a pesquisas independentes e ferramentas digitais modernas sabia que aqueles diagramas eram mentiras patrocinadas pelo Estado. Declarei para a sala inteira que a universidade estava cometendo um crime pedagógico ao permitir que um docente desatualizado e conivente continuasse ensinando fraudes, exigindo abertamente que a diretoria providenciasse sua demissão imediata. O anfiteatro mergulhou em um silêncio absoluto e constrangedor, enquanto os outros alunos me encaravam com olhares perplexos. Nauel largou o controle do projetor sobre a bancada, cruzou os braços e me fitou com um desdém nítido, sem apresentar um único contra-argumento técnico que pudesse refutar as revelações que eu acabará de trazer. Após alguns segundos de tensão, ele apenas me ordenou de forma seca que me sentasse imediatamente ou que me retirasse da aula para não atrapalhar o andamento do conteúdo. Recolhi meus cadernos com postura firme, atravessei o corredor central com a cabeça erguida e bati a porta do anfiteatro com força. Naquele momento,
Tive a certeza absoluta de que a arrogância dele nada mais era do que o desespero de quem acabará de ter toda a sua autoridade desmascarada diante de dezenas de testemunhas. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: então você está me dizendo que milhares de astrônomos do mundo inteiro passaram séculos olhando por telescópios gigantes e nenhum deles reparou que Saturno na verdade tem asas, turbinas e uma hélice pintada? O algoritmo do TikTok realmente derreteu o cérebro dessa geração. Resposta da OP: quem não enxerga a realidade é você, que passa a vida engolindo o que o sistema quer que você acredite. Existem dezenas de criadores mostrando vídeos com zoom de 100 vezes onde a fuselagem metálica dos supostos corpos celestes fica perfeitamente visível para quem não tem medo de abrir os olhos. Usuário anônimo 2 diz: interromper uma aula teórica aos berros para exigir a demissão de um professor catedrático com base em meia dúzia de vídeos curtos de internet é o caminho mais rápido para conseguir uma reprovação por conduta em um processo disciplinar nas costas. Resposta da OP: a faculdade sempre persegue quem demonstra pensamento livre e se recusa a seguir a cartilha oficial. Eu prefiro carregar uma nota baixa ou enfrentar a burocracia do que vender a minha dignidade para validar mentiras com uma nota comprada. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde o incidente no anfiteatro e o clima no nosso departamento ficou insustentável. Percebi claramente a confusão e a insegurança nos corredores, com vários alunos sussurrando sobre a minha intervenção e temendo que Nauel utilizasse sua influência para nos prejudicar nas próximas avaliações. Sabendo como docentes autoritários agem nos bastidores para silenciar discordâncias, decidi que não podia ficar de braços cruzados esperando uma represália acadêmica. Criei um grupo de mensagens criptografadas intitulado Estudantes pela Transparência e comecei a adicionar os números dos colegas da turma. Dentro desse espaço passei a compartilhar diariamente dezenas de links, análises visuais e supostos relatórios vazados demonstrando as fraudes da indústria aeroespacial, mostrando que o confronto em sala de aula era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Percebi uma grande oportunidade ao notar o desespero dos calouros, que estavam apavorados com o nível de exigência das provas teóricas que se aproximavam. Redigi um documento formal endereçado à reitora Zoe, detalhando supostas práticas de assédio moral, perseguição ideológica e coerção pedagógica cometidas por Nauel durante as aulas. Conversei diretamente com alguns desses alunos vulneráveis, garantindo a eles que se nos uníssemos em um protesto formal com grande adesão, a reitoria se veria obrigada a cancelar as provas difíceis do semestre e revisar todo o conteúdo da disciplina. Consegui algumas assinaturas imediatas de quem estava desesperado por notas, mas o volume ainda parecia insuficiente para causar o impacto institucional necessário. Para assegurar que o manifesto tivesse a força necessária para abalar a coordenação, tomei a iniciativa de incluir nomes, números de matrícula e dados de vários estudantes da turma que estavam ausentes naquele dia. No meu entendimento, tratava-se de um ato legítimo de liderança coletiva, já que qualquer pessoa com bom senso concordaria com o fim da tirania pedagógica imposta por aquele departamento. Com a lista devidamente preenchida, passei para a fase prática de mobilização e organizei um piquete em frente à porta do laboratório no início do turno da manhã. Confeccionei cartazes em cartolina denunciando a ciência fraudulenta e o autoritarismo docente, distribuindo panfletos para quem passava pelo corredor. A movimentação acabou atraindo curiosos e gerou um tumulto tão ruidoso que as atividades de todo o bloco precisaram ser paralisadas por quase 1 hora. O impacto foi exatamente o que eu previa. Antes do final daquela mesma manhã, recebi uma notificação urgente para comparecer ao gabinete da reitoria. Fui recebida por Zoe, que ouviu minhas queixas com uma expressão severa e analisou as laudas do documento que depositei sobre a sua mesa. Diante do volume aparente de nomes e da repercussão nos corredores, a reitora me confirmou a instauração imediata de um processo administrativo preliminar para averiguar a conduta do professor Nauel. Deixei o prédio da administração com o peito estufado, convicta de que a verdade havia dobrado a burocracia tradicional. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: isso só pode ser uma piada de mau gosto. Você realmente teve a coragem de armar um protesto no corredor e denunciar um professor titular por fraude acadêmica usando cortes de lives do TikTok como base de prova. A falta de noção ultrapassou qualquer limite aceitável. Resposta da OP: você e o resto dos conformistas preferem fingir que está tudo bem para continuarem confortáveis na ignorância. A quantidade maciça de assinaturas que entreguei na mesa da diretoria deixou a administração sem saída diante das evidências.
Usuário Anônimo 2 diz: espera um pouco. Você acabou de confessar tranquilamente que colocou nomes e dados de colegas ausentes no abaixo-assinado sem a autorização deles? Você tem consciência de que isso se chama falsidade ideológica e que a reitoria confere cada linha antes de tomar qualquer medida? Resposta da OP: eu exerci um papel de representação legítima em prol de uma turma que vivia amedrontada por aquele professor. O que realmente importa para a universidade é o conteúdo gravíssimo da denúncia, não questiúnculas burocráticas sobre quem pegou na caneta. Atualização 2. Já se passaram 1 mês e meio desde que a comissão preliminar foi instaurada e o ritmo daquela investigação começou a me parecer excessivamente moroso. Ficava cada vez mais evidente para mim que a burocracia acadêmica estava tentando empurrar o caso com a barriga, utilizando prazos protelatórios apenas para proteger o corporativismo dos professores e abafar o escândalo. Sentindo que a causa corria o risco de ser esquecida nos arquivos da universidade, decidi que precisava obter uma prova cabal e incontestável que forçasse a diretoria a agir de forma definitiva. Sem hesitar, agendei um atendimento individual com Nauel em sua sala particular, utilizando a justificativa formal de que desejava revisar o histórico das minhas faltas para tentar salvar a matéria. Compareci ao departamento no horário marcado, com o celular cuidadosamente posicionado no bolso frontal da minha camisa, gravando áudio e vídeo com a lente exposta. Assim que me sentei diante da mesa de trabalho dele, deixei de lado qualquer conversa burocrática sobre frequência e passei ao confronto direto. Falei que toda a carreira dele não passava de uma farsa financiada por agências estatais e chamei suas pesquisas de piada comprada para enganar calouros ingênuos. Nauel tentou respirar fundo e me pedir civilidade nas primeiras provocações, mas continuei elevando o tom, questionando a sua integridade moral e zombando de seus anos de dedicação à docência. Após sucessivas ofensas, ele perdeu a compostura, bateu a mão com força sobre a mesa de madeira, levantou-se alterado e gritou em alto som que eu saísse da sala dele imediatamente antes que ele chamasse a segurança do campus. Assim que atravessei a porta do bloco, transferi o arquivo para o computador e realizei uma edição rigorosa no material gravado. Removi todas as minhas provocações anteriores e mantive estritamente o trecho de 30 segundos em que Nauel aparece descontrolado, esmurrando a mesa e berrando ordens de expulsão contra uma aluna. Publiquei o recorte de forma anônima nos principais fóruns estudantis da universidade e enviei uma cópia direta para o e-mail de Alan, o presidente do diretório acadêmico, exigindo providências urgentes contra o descontrole do docente. O vídeo viralizou rapidamente entre os centros acadêmicos, gerando uma onda massiva de indignação nos corredores contra a violência verbal exibida no clipe. A comoção foi tão intensa que a reitoria não pôde ignorar a pressão pública gerada pelas imagens. Pressionada pelo escândalo e temerosa de que o episódio manchasse a reputação institucional perante os patrocinadores, a reitora Zoe anunciou o afastamento cautelar imediato de Nauel de todas as suas funções docentes. Além disso, ela convocou uma sessão extraordinária do Tribunal de Honra da Universidade, presidida diretamente por Alan, para julgar a conduta do professor e definir sua eventual exoneração. Senti que finalmente tinha vencido a primeira grande batalha e que a queda de Nauel estava selada. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: deixa ver se eu entendi a sua brilhante estratégia. Você foi até a sala privada do sujeito. Ofendeu a honra e o trabalho de décadas dele até ele perder a paciência e agora está se fazendo de vítima inocente porque ele bateu na mesa e mandou você sair? Que joguinho patético. Resposta da OP. Um professor pago com verba institucional não tem o direito de perder a postura e agredir verbalmente nenhum estudante sob nenhuma circunstância. O vídeo retrata fielmente o temperamento autoritário e violento que ele sempre escondeu por trás daquela fachada acadêmica. Usuário Anônimo 2 diz: o vídeo que você espalhou nos fóruns começa de forma muito estranha, com o áudio cortado bem no meio de uma frase exasperada do professor. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de edição percebe na hora que houve manipulação para esconder o que aconteceu antes do grito. Resposta da OP. O aplicativo do telefone apresentou uma falha técnica nos primeiros segundos e começou a gravar com atraso. De qualquer forma, o trecho gravado é o que realmente interessa, pois mostra o descontrole inaceitável dele diante de uma aluna indefesa. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a minha última atualização e o desfecho daquele julgamento transformou a minha vida em um pesadelo completo. No dia marcado para a sessão do Tribunal de Honra, entrei no auditório da reitoria com postura triunfal.
acreditando firmemente que assistiria à demissão humilhante de Nauel diante de toda a comunidade acadêmica. O ambiente estava lotado de professores, conselheiros e alunos convocados para a audiência solene. Quando a comissão me concedeu a palavra, apresentei o vídeo editado no telão com um discurso inflamado sobre a necessidade de extirpar o autoritarismo daquela instituição. No entanto, o que se desenrolou a partir daquele momento destruiu completamente qualquer plano meu. Quando chegou a vez da defesa, Nauel levantou-se com serenidade e solicitou formalmente a inclusão dos registros do sistema interno de segurança do prédio. Ele revelou que desde a reforma do ano anterior, todas as salas de atendimento individual e corredores contavam com câmeras de alta definição instaladas com aviso prévio afixado na entrada. As filmagens institucionais exibiram com clareza cristalina cada palavra dita naquela tarde, as minhas ofensas deliberadas, as tentativas repetidas do professor de manter o diálogo e toda a encenação premeditada que montei para fabricar a reação dele. A bancada de avaliadores assistiu a tudo em um silêncio estarrecedor, enquanto a minha narrativa desmoronava minuto a minuto. A situação piorou drasticamente quando Alan, que eu acreditava ser um aliado na defesa dos direitos dos alunos, tomou o microfone para apresentar o relatório da auditoria técnica que ele e Zoe conduziram em sigilo. O presidente do diretório chamou à tribuna mais de 20 estudantes cujos nomes constavam no meu abaixo-assinado, um a um. Eles prestaram depoimento afirmando solenemente que nunca haviam lido o texto da petição e que suas assinaturas haviam sido falsificadas de forma grosseira por mim. A sala inteira murmurava em choque diante da gravidade da revelação. Alan fez questão de enfatizar na ata a falta de escrúpulos com que a fraude foi executada para manipular a opinião do corpo discente. Para selar minha ruína, Nauel apresentou os livros contábeis e convênios da própria universidade perante a mesa diretora. Ele expôs que a minha bolsa de estudos integral, que cobria a totalidade dos meus custos acadêmicos, provinha diretamente dos recursos de um projeto de pesquisa de ponta em astrofísica coordenado e captado por ele mesmo, o qual tentei destruir por pura vingança devido a notas baixas. Fiquei completamente paralisada na cadeira, sem conseguir articular uma única justificativa enquanto Zoe assinava a portaria de cancelamento sumário da minha matrícula e expulsão definitiva da instituição. Para piorar, Alan encerrou a sessão determinando o envio imediato de todas as provas para a Delegacia de Polícia Civil, formalizando uma denúncia criminal contra mim por falsidade ideológica, difamação e fraude. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: isso aqui é o resumo perfeito da autodestruição. A pessoa tentou arruinar a carreira do único professor que coordenava o projeto que financiava sua própria bolsa de estudos integral. Você cortou o próprio galho onde estava sentada e ainda quer culpar a gravidade pela queda. Resposta da OP. Isso tudo não passou de uma armadilha institucional montada pela reitoria e por esse departamento para blindar o professor e esconder os segredos que eu estava perto de revelar. Eles manipularam os registros para desviar o foco da farsa astronômica. Usuário anônimo 2 diz: que satisfação ver que uma fraude desse tamanho não sobreviveu a uma checagem básica de documentos e câmeras. Parabéns ao Alan pela auditoria séria e à universidade por salvar a reputação e a carreira impecável do professor Nauel. Resposta da OP. Esses alunos covardes que foram depor contra mim só cederam por puro medo de reprovação e perseguição futura. O diretório acadêmico se vendeu completamente para manter a estrutura corrupta da faculdade funcionando sem perturbações. Atualização 4. Já se passaram 7 meses desde o colapso no tribunal da universidade e o silêncio que se instalou na minha vida tem sido a punição mais pesada que já experimentei. A expulsão foi formalizada de maneira irrevogável, resultando na perda absoluta de quase 3 anos de créditos cursados e no encerramento definitivo de qualquer perspectiva de carreira acadêmica. O processo criminal avançou rapidamente, somando-se a uma condenação em ação civil por danos morais e falsidade ideológica que me impôs indenizações financeiras pesadas, as quais consumiram tudo que eu tinha e me deixaram atolada em dívidas com honorários advocatícios. Minha vida social simplesmente evaporou, ninguém mais atende às minhas ligações ou responde às minhas mensagens, e fui banida de todos os círculos de convivência que construí na faculdade. Hoje, a minha rotina se resume a uma jornada exaustiva em um galpão de logística pesada nos arredores da cidade. Trabalho em turnos duplos que entram pela madrugada, carregando caixas industriais de um lado para o outro sobre o piso de concreto batido para conseguir pagar as parcelas dos acordos judiciais e evitar uma execução de bens.
O cansaço físico diário é sufocante, mas a solidão que sinto nos intervalos de descanso é infinitamente mais dolorosa. Ontem à noite, enquanto comia um lanche frio encostada nas esteiras de transporte, decidi abrir o site da universidade pelo navegador do celular e acabei encontrando uma reportagem em destaque na página principal. A matéria trazia uma foto de Nauel sorridente no anfiteatro, celebrando o recebimento de uma verba internacional milionária para o laboratório de astrofísica que ele lidera. Olhar para aquela imagem no visor rachado do meu aparelho fez com que toda a fantasia em que me apoiei ruísse de vez dentro do meu peito. A sensação de superioridade e a certeza cega de que eu estava desmascarando conspirações globais desapareceram por completo, revelando apenas o vazio do que sobrou. Nauel nunca foi um inimigo articulando farsas estatais, e o conhecimento científico que ele passava no quadro não era uma ameaça à minha liberdade. A verdade nua e crua é que eu me agarrei a teorias ridículas de vídeos rápidos na internet apenas para alimentar uma vaidade doentia e disfarçar minha própria indisciplina e preguiça de estudar. Destruí meu futuro com as minhas próprias mãos, empurrada por uma soberba arrogante que me custou a dignidade, os amigos e a vida que eu poderia ter construído.